E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo, eu quero um salve quantas vezes você conseguir. Comenta isso que no próximo vídeo provavelmente você vai estar no final dele, beleza? Então deixa o like no vídeo e vamos assistir aqui comigo. Descobertas arqueológicas são feitas a todo instante, desde saca-rolhas do diabo a um olho artificial de uma princesa ciclope. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre estas histórias. Conheça agora a grande descoberta de uma princesa ciclope. Saca-rolhas do diabo. Durante o século XIX, fazendeiros do condado de Sioux, no estado americano do Nebraska, passaram a desenterrar estranhas estruturas em espiral de um material rochoso endurecido que saía verticalmente do solo. As espirais eram tão grossas quanto um braço humano, e algumas delas chegavam a ser mais altas do que um homem adulto. Sem saber o que de fato era aquilo, os fazendeiros começaram a chamá-las de saca-rolhas do diabo. Pois é. Essas estruturas intrigantes só foram analisadas pela comunidade científica no ano de 1891, através do geólogo chamado Dr. Barbour. Ele havia sido chamado por um fazendeiro local que tinha descoberto uma dessas formações em suas terras. Barbour então descobriu que as espirais eram na verdade tubos cheios de areia com umas paredes externas feitas de algum material fibroso. O geólogo sabia que elas eram fósseis, mas não tinha total certeza do que exatamente. Ele resolveu nomeá-las de Daemonelix, que significa saca-rolhas do diabo em latim. No ano seguinte da descoberta, Barbour começou a esboçar as suas primeiras hipóteses. Inicialmente, ele acreditava que o Daemonelix deveria ser uma raiz de uma gigantesca esponja de água doce que vivia em imensos lagos de água doce que antes existiam por aquela região. Por um tempo a teoria prevaleceu, mas a descoberta posterior da presença de ossos de roedores dentro dos saca-rolhas do diabo colocou um ponto de interrogação na comunidade científica. Outras pesquisas também revelaram que as rochas que cercavam os fósseis Daemonelix tinham mais características em comum com pastagens semiáridas do que com lagos, levando Barbour a sugerir aí que as espirais se tratavam de um novo tipo de plantas gigantes, mas a hipótese das plantas veio a ser abandonada depois da descoberta de marcas de arranhões no interior das espirais, indicando aí a ação de um animal. Em 1905, os animais responsáveis pela criação dos saca-rolhas do diabo foram identificados como uma espécie aí de castores chamados de Palaeocastor, que viveu na região há milhões de anos e que hoje está extinto já. O Palaeocastor era do mesmo tamanho das marmotas. Eles tinham rabos curtos, orelhas e olhos pequenos, mas longas garras e dentes frontais resistentes o bastante para neutralizar o desgaste resultante da escavação. A natureza espiral da toca poderia ter provido proteção contra os predadores que não conseguiram descer tão facilmente como em uma toca reta. A estrutura em espiral também poderia ter facilitado o tamanho do Palaeocastor em empurrar a terra escavada para cima. Acredita-se que os palaeocastores morreram durante a era geológica do Oligoceno, quando o ecossistema do planeta mudou de um clima úmido para um mundo tropical mais seco e dominado por pastagens. Todos os fósseis encontrados na região estão expostos no Museu de História Natural do estado de Nebraska e podem ser vistos pelo público, tá? A espada medieval. Uma espada localizada 30 anos atrás nas cavernas de Kenton, em Shropshire, foi identificada como uma preciosa arma do século XIII, que pode ter pertencido aí a cavaleiros templários. No final dos anos 80, o morador Mark Lawton encontrou a lâmina enferrujada em câmaras subterrâneas, mantendo-a na janela da sua casa. Somente após enviar o objeto para ser avaliado por leiloeiros locais, Lawton descobriu suas verdadeiras origens. Até então, o morador tinha mostrado a descoberta apenas aos seus alunos, e eu estava ensinando em uma escola residencial na época e levei a espada para mostrar aos meninos. Nunca fiz nada com ela, declarou o próprio. Caroline Dennard, especialista em militaria do House Fine Art em Shrewsbury, certificou que a espada era da Idade Média e provavelmente, pessoal, foi utilizada por um cavaleiro, uma das únicas pessoas autorizadas pelo rei a portar armas. Este certamente é um objeto raro que tem todas as características de uma verdadeira espada do século XIII, afirmou ela. Por ter sido descoberta nas misteriosas cavernas de Kenton, em Shinfal, a espada pode ter sido usada por um templário. Dennard acrescentou que um cabo do objeto foi deliberadamente projetado com uma cruzeta reta perpendicular à lâmina, criando assim uma cruz. Isso serviria como um lembrete ao cavaleiro das tarefas que ele jurara cumprir. Princesa Ciclope. Arqueólogos iranianos encontraram um crânio de uma mulher que morreu há 5.000 anos, e como se isso já não fosse surpreendente, foi contestado que a mulher seria na verdade uma ciclope. Pois é, a mulher foi encontrada enterrada em uma sepultura juntamente com um olho artificial, que mesmo com o passar dos anos permaneceu ainda fixo.
Provavelmente, galera, a mulher tinha entre 25 e 30 anos quando faleceu. Não ficou claro como ela perdeu seu verdadeiro olho. O fato dela ser a única mulher na história encontrada com uma prótese artificial dificulta bastante o entendimento sobre o assunto, mas os arqueólogos acreditam ser uma mulher da elite, rica e membro de alguma família real. Os arqueólogos também encontraram colares ornamentais, um espelho de bronze e outros artefatos de luxo dentro da sua tumba. A equipe de arqueologia estimou a idade do olho entre 2900 e 2800 a.C. Esse olho artificial deve ter sido encontrado como a primeira prótese ocular na história médica. A princípio, parece que projetar o olho estava associado a aspectos estéticos. Então é isso, pessoal, esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta "eu quero um salve". A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Pois é, pessoal, você gostou desse vídeo? Então vai lá, deixa o seu like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal. Não esquece também, de deixar o seu salve para você aparecer juntamente com as pessoas que já estão nesse vídeo. Não esquece também de comentar aqui qualquer coisa de alguma dessas descobertas, principalmente sobre a do Ciclope, né, da mulher Ciclope. Então, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu pai, sua mãe, sua nora, com quem você achar interessante, porque afinal de contas, conhecimento é para todos. Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.